vou remover os meus alargadores. Olá, Consummers, tudo belezinha? Eu espero que sim. Meu nome é Cami, vocês estão aqui no meu canal. Desde já, não esquece de se inscrever no canal e deixar seu like, claro. Ajuda muito que o vídeo continue sendo entregue aí pela plataforma. E sem mais delongas, vamos lá então ao assunto, ao polêmico. Vou remover os meus alargadores. Faz parte do meu eu, sabe? Tanto que muitos anos da minha vida eu falei e jurei de pé junto e falei aos 4 cantos aí que eu nunca ia remover o meu alargador. Mas a gente muda, as coisas mudam, né? E daí eu resolvi, né? Tomei essa decisão aí, já tem mais ou menos 1 ano. E eu sou assim, principalmente com o meu corpo. Eu penso muito, talvez não pareça porque eu tenho muitas tatuagens, mas isso tem uma cultura do imediatismo, né? Do impulso. Mas eu penso muito, mas muito mesmo antes de fazer qualquer coisa. Então eu vim aí refletindo sobre a minha estética, sobre como eu tava me sentindo confortável. Eu já tava me sentindo meio inseguro, assim, um lugar de não me achar bonito, sabe? Quando eu olhava no espelho, de entender que o processo do alargador também da expansão fez parte da minha vida, fez muita coisa acontecer e fechou muitas portas também, mas ao mesmo tempo também foi significado de muita resistência por muito tempo. Chegou um momento que eu simplesmente entendi que isso não fazia mais sentido na minha vida, que não fazia mais parte. E que por mais que eu ame muito essa modificação, eu realmente acho lindo, eu vivo expandindo lóbulos, mas não me pertencia mais, sabe? E vi que eu não quero mais. E eu achei interessante vir aqui conversar com vocês sobre isso, quero muito saber a opinião de vocês, deixei nos comentários se você tem alargador, se já teve, tem vontade de ter, enfim. Que realmente foi muito importante pra mim, mas é isso, agora não faz mais sentido, né? E acho interessante esse diálogo, assim, principalmente da modificação corporal. Eu consigo reverter essa situação, né? Não é uma modificação ao qual ela é permanente, por exemplo. Claro que vai ter uma cicatriz na minha orelha quando eu fechar, é reversível. E eu amo isso na modificação corporal. E daí, então, eu vim contar um pouquinho pra vocês aqui como é que foi esse meu processo de expansão, né? Eu comecei lá com os 14 anos, porque eu queria muito, tipo, eu via lá no Tumblr e tal, aquelas referências, aquelas pessoas que me brilhavam os olhos esteticamente, né? Eu venho muito dessa coisa da música, né? Acho que a música sempre foi muito importante pra mim, não só em questão sonora, mas também esteticamente. Comecei a querer fazer parte daquele grupo, então eu comecei a expandir meu lóbulo, e daí também a galera da minha faixa etária vai lembrar que a gente fazia daquele jeito. Por favor, não faça isso. Hoje em dia a gente tem tantos métodos aí seguros. Inclusive eu tenho um vídeo aqui no meu canal sobre como expandir o lóbulo de maneira segura. E se vocês quiserem que eu faça uma versão nova, que inclusive esse vídeo é antes da minha transição, que pensando bem, eu acho que tem que ser feito mesmo. Mas enfim, é um vídeo que continua aí atual, porque ali eu falo com vocês sobre como expandir o lóbulo de uma forma segura, bem diferente do que eu fiz lá atrás. Mas voltando à minha história, então, eu comecei ali com os 14 e tal, comecei a expandir. Deveria ter tido um pouquinho mais de paciência, porque eu tive um caso de super inchaço e tal, machucou muito minha orelha. Eu acho que eu tava com uns 16 anos, aí eu tive que tirar, eu tava nos 26, eu acredito, porque eu quis expandir muito rápido, sabe? Eu queria já pra ontem, não sei o que, eu tinha uma viagem pra fazer, e daí eu tive aquela ansiedade, assim, de imediatismo. Acabei machucando um pouco a minha orelha. Aí, nesse processo de machucar a minha orelha, eu tive que remover o alargador. Deixei fechar bem, né? Acho que deve ter fechado até uns 14, alguma coisa assim. E daí, eu comecei a expansão novamente. Aí, essa segunda vez que eu comecei a expandir, eu fui mais devagar, né? Eu fui mais tranquilo. Aprendi com esse processo de ter machucado a minha orelha de que eu precisava fazer esse processo ser lento, né? E gradativo. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque daí eu fui indo bem devagarinho, eu fui indo de 2 em 2 milímetros, 4 em 4 milímetros, até chegar aos 44. Aí a minha orelha, ela já não tinha mais, porque a minha orelha não tem lóbulo, vou mostrar de pertinho pra vocês. Ela não tem lóbulo, né? Ela não, tipo assim, foi uma raridade já, como que fala? Assim, já foi uma sorte grande eu ter conseguido 40 milímetros. Chegar no 44, então, já era, meu Deus, que sonho. Só que
a minha orelha era super oval e eu queria ela mais triangular, principalmente porque na época eu usava muito os pesos, né? Aqueles pesos de orelha que a gente coloca aqui. O que eu fiz? Eu fiz um procedimento que é para cortar um pedaço do lóbulo, justamente para tirar esse arredondado, e daí deixou triangular. Isso comeu mais ainda o meu lóbulo. Infelizmente a pessoa que fez acabou pegando a mais aqui, então pegou um pedaço da cartilagem que não era para pegar. E eu sei que ele começou a machucar. Tudo bem, curou, né, isso. Só que eu não consegui chegar nos 50, que era o meu sonho mesmo. Eu consegui chegar ali entre 46 e 48, que é o que eu uso até hoje. Esse último procedimento que eu fiz foi entre 2018 e 2019, acho que 2019, alguma coisa do tipo. Aí eu fiz esse procedimento nessa época e minha orelha ficou super sensível e tal, mas ficou mais triangular. Só que ela nunca mais foi a mesma, justamente por conta desse procedimento que a pessoa acabou cortando um pouco a mais. Então, principalmente esse lado direito, ele doía um pouquinho aqui, a depender do jeito que eu durmo. Se eu durmo de alargador, no caso não durmo nunca, né? Mas se por acaso eu for dormir de alargador, ele acaba machucando um pouquinho aqui em cima. E não abraçar alguém, alguma coisa, às vezes eu sinto um pouquinho a minha orelha. Não é nada que fica constantemente doendo. Mas, a depender do movimento, ali eu sinto que às vezes aqui fica um pouquinho mais sensível. Dito isso, desde aquela época já estava me incomodando um pouco. Mas eu fui seguindo, até porque a minha ideia era realmente ter o alargador pela vida inteira. Eu queria sempre aumentar ele mais, ser um senhorzinho com as orelhas gigantes, literalmente nos lóbulos, né? Só que é isso, dado o momento do ano passado pra cá, eu comecei a enxergar isso de uma outra maneira. Fui mudando essa ideia aí da expansão do alargador pra sempre, né? Dessa coisa mais permanente. E daí chegamos a essa conclusão, né? Eu e os meus pensamentos, no caso. Chegou a hora, gente. Chegou a hora. Então essa estética que vocês estão vendo aí, ela já não é mais a estética que eu tenho. Eu acho que eu consegui aproveitar muito os meus alargadores. Eu acho que esse vídeo também vem no intuito de uma despedida. E como eu não posso agradecer os meus próprios alargadores, porque eles não são um ser vivo, apesar de estarem em mim e eu ser um ser vivo, enfim, não tem como agradecer eles pessoalmente. Então talvez fazer o vídeo também seja até nesse sentido de, pô, parça, muito obrigado, realmente foi da hora te ter por tanto tempo. Porque só pra vocês imaginarem, eu tenho desde os meus 14, eu tô com 32. Caramba! A minha expansão fez 18 anos, gente, 18 anos. E aos 18 anos eu jogo ela pro mundo, mas enfim. Então, aos 18 anos, eu me despeço aí das minhas expansões. Tá sendo muito engraçado, porque os amigos que eu já contei, né? E todo mundo tá tipo assim, mano, não! Tipo, por quê? Mas é isso, né, gente? Acho que é uma decisão grande e importante pra mim. Eu acho que sim, corre o risco de eu me arrepender daqui a um tempo, pode acontecer. Mas eu tô lidando com isso, eu tô lidando com essa ideia do arrependimento também. É possível sim eu expandir novamente, né? Mas a porcentagem é muito baixa, assim, é bem baixa mesmo, a possibilidade é bem baixa, porque eu já não tenho lóbulo, já não era pra eu estar desse tamanho, né? Os meus lóbulos já não eram pra estar desse tamanho, então como eu vou remover o que eu tenho de excesso agora, pra criar mais lóbulo, eu acredito que é super difícil, mas eu tô super afim também de ter piercingzinhos, de botar uma correntinha. E é isso, foi isso, né? Então, tchau, alargadores, e tchau, Cam Summers. Obrigado pra quem assistiu até aqui e até a próxima. Inclusive, se tiver alguma dúvida sobre expansão de lóbulo, não esquece que eu sou perfurador corporal e faço esse tipo de procedimento. Então deixa aqui nos comentários que a gente pode conversar mais sobre o assunto. Tchau!